Fala, seus lindos! Se você está acompanhando de replay, seja mais que bem-vindo. Hoje o nosso tema é Por que Deus não me dá dinheiro? E é um tema bastante interessante e provocativo. Se você está assistindo ou está ouvindo no podcast, seja bem-vindo. Você já faz o seguinte, já prepara aí que vai ser um bate-papo legal e já se prepara para compartilhar também com teus amigos. Se você que está assistindo ao vivo, você vai fazer assim. Vai aqui no aviãozinho, clica aqui no aviãozinho e escolhe 3 amigos seus para tu poder compartilhar. Porque o tema é bastante provocativo, bastante interessante e desafiador, principalmente para mudar a forma como você pensa e encara as tuas finanças, o teu dinheiro, os teus rendimentos. É para ser provocativo, tá bom? Então vamos lá, vem comigo que o papo vai ser muito interessante hoje. Eu quero começar primeiro contando uma história para vocês. Na verdade, lendo, eu vou ler essa história. Não se preocupa não, aí minha voz não tá das melhores, mas o conteúdo tá top. Olha lá, deixa eu mandar aqui pra galera, também mandar os convitezinhos aqui, né? Tem que ser, né, galera? Vou mandar o convite aqui pra geral. Pronto, mandei convite aqui pra geral. Olha lá. A gente está fazendo um bate-papo bem interessante esses dias aqui, principalmente fazendo paralelo do quanto é importante ter o cuidado com o dinheiro. E muitos de vocês que me seguem têm princípios cristãos e às vezes interpretam mal esses princípios e por conta disso não cuidam das suas finanças ou cuidam da maneira errada, certo? Então, qual é a nossa intenção aqui? É contribuir o máximo possível para essa mudança de mentalidade, de comportamento no que diz respeito às tuas finanças. A gente entende, todo e qualquer consultor financeiro entende que consumo, dívidas, padrão financeiro, orçamento doméstico é comportamental. Então, você precisa mudar seus comportamentos, mas esses comportamentos só serão alterados quando você tenha consciência de como você pensa, encara e acredita sobre o dinheiro. Então, é isso que você precisa ver para mudar todo esse ciclo. Eu vou começar lendo essa história, então, e diz assim, ó. Um certo homem, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os bens. Pegou os bens lá e confiou a eles. Chamou 3 servos. O primeiro, ele deu 5 talentos. Talento, gente, não é talento, dom, habilidade, não. Talento é uma moeda da época antiga. A outro, 2 talentos. A outro, 1. Vamos lá. Para o primeiro empregado, ele deu 5 talentos. Para o segundo empregado, ele deu 2 talentos. E para um terceiro empregado, ele deu 1 talento. A cada um de acordo com a sua capacidade. Ou seja, quem recebeu 5 é porque tinha capacidade de cuidar de 5. Quem recebeu 2 tinha capacidade de cuidar de 2. Quem recebeu 1 tinha capacidade de cuidar de 1. Certo? Em seguida, aquele senhor partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, aquele patrão voltou e acertou as contas com ele. Chamou ele, vamos fazer o seguinte, vem cá que a gente vai fazer esse acerto de conta agora. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, Senhor, o Senhor me confiou 5, veja que eu ganhei mais 5. Joia. O Senhor respondeu, o patrão respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, Senhor, você me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O patrão respondeu, muito bem, você é um funcionário bom, fiel. Você foi fiel no pouco e eu colocarei você sobre o muito. Venha e participe comigo da alegria do seu Senhor. Por fim,
veio o que tinha recebido somente um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, um homem duro, um homem grosso, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui que ele está aqui e lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem os talentos dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui a gente consegue ver, é uma passagem bíblica, obviamente, quem ainda não conhece, está lá em Mateus 25, a partir do versículo 14. Mas olha o tamanho do ensinamento que a gente tem aqui e que justifica, melhor, explica para a gente por que Deus não nos dá dinheiro. Tem muita gente andando para a igreja, e eu posso dizer com propriedade, porque eu sou de igreja, tá, gente? Quem ainda não me conhece, está conhecendo agora, vale até a menção que eu sou pastor de jovens. Então eu conheço a realidade de igreja. Então tem muita gente que está caminhando para a igreja e que às vezes se queixam de Deus por alguns motivos. Entre eles porque não tem dinheiro, outro porque as pessoas que não são da igreja têm dinheiro e porque eles vivem endividados. E as pessoas questionam Deus sobre isso aí. E essa parábola é fantástica porque nos ensina pelo menos, gente, 7 lições do porquê que Deus não dá dinheiro para certas pessoas. A primeira lição é que Deus só dá dinheiro para a gente, Deus só permite que eu ou você tenha dinheiro de acordo com a nossa capacidade de ter. No comecinho dessa história, no comecinho dessa passagem bíblica, que é uma parábola, Jesus é quem está contando essa parábola, vale mencionar isso, tá? Quem está contando essa história é Jesus. Jesus fala assim, ó: foi entregue 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o terceiro, de acordo com a sua capacidade. Deixa eu só confirmar aqui quanto vale um talento. Um talento era uma medida que valeria mais ou menos um único talento de ouro em valores atuais, dá algo próximo de 60 mil reais. Há quem diga, há quem faça as contas que um talento é correspondente a 1 ano de trabalho de um trabalhador normal. Então, se a gente for pegar 1 ano de trabalho de um trabalhador normal, deixa eu ver aqui quanto é que vai dar. Vai dar mais ou menos nessa conta. Vamos fazer essa conta de 60 mil. Para um ele entregou 60 mil vezes 5, que dá quanto? Vocês estão fácil aí com a calculadora? Está aqui. 60 vezes 5. 300 mil reais. Trazido a valor real, né? A outro. Ixi, esse valor aqui está defasado, que é de 2011. Ixi, eu não vou nem levar em conta isso aqui não, que esse aqui que eu peguei rapidinho aqui é de 2011. Mas vem lá, vamos fazer uma conta média de 100 mil reais? 100 mil. A um foi meio milhão, a outro foi 200 mil e ao terceiro 100 mil. Não é dinheiro pouco, tá? Mas Jesus fala aqui que foi entregue de acordo com a capacidade de cada um deles. Deus nos dá as condições financeiras também de acordo com a nossa capacidade de lidar. Tem gente que não consegue administrar 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, que vive endividado, não contribui com ninguém, não ajuda com as pessoas. Então, como é que essas pessoas vão conseguir ter mais dinheiro? Deus vai dar mais oportunidade? Não vai. Deus não é tolo, gente. Deus não é bobo, não é menino, não é besta, não. Eu vou confiar esse monte de dinheiro na vida do Max, sendo que o Max não dá conta de cuidar disso aqui.
Mas sabe o que é que acontece? Tem uma porrada de gente aí que não teme a Deus, mas que gosta de fazer caridade, por exemplo. Não que fazer caridade vai levar a pessoa para o céu, mas isso é um princípio da generosidade. E Deus permite que essas pessoas, porque também tem a lei da semeadura, isso aí é um outro assunto que a gente pode entrar depois, mas Deus permite que essas pessoas tenham mais, porque colocam ela numa posição para contribuir ainda mais. E muitos de nós, muitas pessoas que eu conheço, não dá conta de administrar 2 salários mínimos. Como é que Deus vai dar mais dinheiro se essa pessoa não dá conta de ter mais? Então, é por isso, o primeiro motivo de Deus não dar dinheiro para muitos de nós é porque não tem capacidade de administrar. Não dá conta de administrar. Aí tem gente que se esconde atrás de dizer, mas eu ganho tão pouco, como é que eu vou ajudar o outro? Ei, na boa, contribuição é do coração. Hoje, eu fiz um gancho nisso, quem acompanha meus Reels, eu fiz um gancho disso lá de Provérbios, construindo essa linha de raciocínio, que é de quando a gente dá, a gente é recompensado, por conta, Deus diz isso, quanto mais você dá, mais você vai ter. E Salomão desperta a gente a pensar o seguinte, entrega de todos os teus recursos, e a gente tem recurso financeiro, tem recurso intelectual, tem recurso do tempo, de todos os teus recursos, entrega, honra a Deus com eles e com a primazia de todos eles. E os teus celeiros serão muitos e o teu barril irá transbordar. Transbordo, gente, assim, é porque tem tanto que vai derramar para o próximo. Agora, só é possível derramar para dar para o próximo quando você já deu antes da primazia e você não dá diretamente para Deus. Deus, um pix aqui para você. Não, você dá a Deus quando você contribui com os outros. Então, vou voltar mais uma vez. Você e eu só vamos ter a medida do que Deus vê que a gente é capaz de administrar, a capacidade de cuidar. E é por isso que muitas pessoas ganham na loteria e logo perdem, porque ela não tem capacidade de ter aquele mundo de dinheiro, gente. Então, ganhou, perdeu. Olha o segundo motivo, segunda lição, por que Deus não dá dinheiro. É porque muitos de nós não sabemos multiplicar esse dinheiro. Primeiro é a capacidade, segundo é a capacidade de multiplicar, a capacidade de administrar e a capacidade de multiplicar. Não se engane, são capacidades diferentes. Tem pessoas que têm excelente habilidade de ganhar dinheiro e de multiplicar, mas não conseguem administrar. E tem pessoas que o contrário, conseguem administrar, mas não tem o tato para ganhar dinheiro, para fazer mais dinheiro. Então, é até interessante, eu estava conversando isso recente aqui com Wanda. Wanda tem uma habilidade muito boa de ganhar dinheiro, de fazer mais dinheiro. E eu tenho a habilidade de guardar dinheiro, de administrar. O casamento perfeito, né? Só você entender as suas particularidades. Mas enfim, a segunda lição é: Deus não concede para certas pessoas porque não conseguem multiplicar. As pessoas não sabem multiplicar. Aí pensa, apenas, gente, 3% dos brasileiros investem na bolsa. Apenas 10% dos brasileiros poupam algum recurso pensando na aposentadoria. Se a gente for converter isso para o cristão, o número é muito menor. E a gente vê esses 3 servos. Um pegou 500 mil e multiplicou, fez 1 milhão. O outro pegou 200 mil e fez 400 mil. E o que tinha 5 mil enterrou o dinheiro. O miserável não foi capaz nem de emprestar juro. Não tem capacidade de fazer multiplicar o dinheiro. Então o segundo motivo é esse. É porque não tem habilidade de fazer multiplicar o dinheiro. Tá fazendo sentido aí para vocês, galera? Se tiver fazendo sentido, você já vai no coraçãozinho e aperta o coraçãozinho aí bem muito. Pra gente entender, pra eu entender que tá legal, que tá fazendo sentido para você. E para que o Instagram também entenda que o conteúdo tá interessante para entregar para mais gente do Instagram, tá? Deixa eu só colocar aqui o meu retorno para eu poder conseguir ver tudo que está acontecendo também, se está tudo legal. Mas está fazendo sentido? Se estiver fazendo sentido, você já sabe, coraçãozinho aqui. Isso, garoto. O terceiro motivo pela qual Deus não dá dinheiro para muitos é porque as pessoas têm medo, por conta do medo ou da preguiça. Tem as duas coisas, e eles andam junto, o medo e a preguiça. Ou o medo ou a preguiça fala mais alto. Provérbios tem uma passagem que fala assim, que o preguiçoso está deitado na sua cama
e fala assim, tem um leão lá fora, eu não vou sair não, senão ele vai me comer. Gente, é muita preguiça. O cara não pensa nem em se desviar do leão, em achar que o leão vai por outro caminho. Ele, tá aqui, não, o leão tá lá fora, vou fazer nada não, aqui tá bom. Então, é preguiça muita. E a preguiça muita não faz evoluir. Ou o medo também. O último servo, o terceiro, que só ganhou um talento, ele disse o seguinte: Senhor, eu fiquei com medo. Dizem que o Senhor colhe onde não plantou, semeia onde não plantou, ajunta onde não semeou. Aí eu fiquei com medo e enterrei. O cara nem pensou em fazer algo a mais. Ele simplesmente teve medo e paralisou. Eu não sei se foi medo ou não sei se foi preguiça, mas tem muita gente que Deus não dá certas condições porque a pessoa não tem capacidade de romper o medo ou de romper a preguiça. Então isso aí já é indiscutível, não tem para onde correr. A quarta lição ou o quarto motivo é querer se comparar aos outros. Deus não dá para certas pessoas porque a pessoa fica preocupada com o outro. E por conta disso, deixa eu só voltar aqui no anterior, que o medo e a preguiça estão muito ligados à covardia. E porque a pessoa é covarde, não tem a coragem de se desafiar e fazer algo a mais, ela continua na mesmice e não multiplica aquilo que Deus está confiando a ela, ou queria confiar, né? Se comparar com os outros também é o quarto motivo. Gente, Deus entende nós com as nossas particularidades, com o nosso jeitinho de ser. Eu não sou melhor do que nenhum de vocês. Eu tenho algumas habilidades que vocês não têm e vocês têm algumas habilidades que eu não tenho. E a gente pode se completar enquanto sociedade. Para que a gente se comparar? O que é importante é eu fazer o meu 100% e você fazer o seu 100% na administração do dinheiro. Seja você ganhando 5 salários, 10, 20 salários, que seja. E tenha por certeza, ganhar mais é possível. É possível. Não ache que esse valor que você ganha hoje, que é o máximo que você pode ter de renda. Se você aprender e se desenvolver financeiramente, você pode ter certeza absoluta que Deus vai honrar você, que você vai aprender, você estabelecer os princípios aí de humildade, de multiplicação do dinheiro, de guardar a quinta parte, que tudo isso são princípios bíblicos, da generosidade também, de contribuir com o próximo, sem apego ao dinheiro. E a generosidade é uma das maiores provas que existe do não amor ao dinheiro, porque você não vai estar nem aí preocupado. Você não vai estar preocupado. Eu conheço um cara que ele, em uma determinada ocasião, ele ia mandar uma oferta para um missionário e ele pensou em mandar R$500. Deus disse assim, manda uma oferta para ele, manda R$500. Aí ele fez, Senhor, 500? Aí Deus falou, 500 não, 1.000. Aí o cara foi lá e mandou os 1.000. Desapego ao dinheiro, gente. Um outro rapaz que eu conheço também foi lanchar nesse lanchezinho de rua e começou a conversar com o dono da quitanda lá. Aí o cara falou, e aí como é que tá as coisas? Tá difícil? Não, tá meio complicado, não tenho que trazer meu filho porque essa situação de pandemia aí e tal. O lanche ia dar R$5, o cara só tinha 50, uma nota de 50 na carteira. Aí fez o seguinte, tá aí, ele disse, rapaz, eu não tenho trocado não, porque é meu primeiro lanche do dia, não tenho como trocar não. Deus disse pro cara, dá pra ele. Generosidade. Mas só é possível fazer certos aportes desses, abençoando outras vidas, se você souber multiplicar, se você souber cuidar do seu dinheiro, se você for generoso, se você não olhar para o próximo como superior ou inferior para você, esquecer de se comparar com isso aí, simplesmente entender o nosso último motivo aqui, que é entender que o dinheiro não é seu. É isso que é mais louco, o dinheiro não é seu. Deus é quem direciona o dinheiro
para o homem, as oportunidades, o meu trabalho, o seu trabalho é uma bênção de Deus favorecida para você. É Deus permitindo que você ganhe o que você está ganhando hoje. Porque é isso que você tem condição de administrar. E sabe o que é interessante? Apesar de que o dinheiro não é seu, é de Deus, mas é você tem direito de usá-lo. Quando a gente vê na parábola dos talentos, que é essa que a gente leu, o funcionário que tinha 5 e fez mais 5, Deus não disse me dê não, o Senhor não disse me dê não. Ele disse, fica com os 10, só passa para cá. Ele não disse me dá. O Senhor tinha 5, fiz 10, está aqui. O Senhor, opa, legal, servo bom e fiel, vem pro lado de cá. E aquele que só tinha 1, que voltou só com 1, ele fez assim, ó, tu não veio com nada, então dá pro que tem 10. Ele honrou o que tinha 10. Ele deu pro que tinha 10. A quem muito tem, mais será dado, e a quem pouco tem, até o pouco será tirado, porque não sabe administrar. Não honra a Deus com as primícias, não honra a Deus com seus recursos, não é generoso com o próximo. Você vai honrar a Deus com as primícias dos teus talentos e dos teus recursos, é sendo generoso e abençoando os outros, gente. Não tem para onde correr, vai ser isso. E é por isso que muita gente não consegue ter um crescimento e um desenvolvimento financeiro, porque não consegue ser generoso, porque aí sim é que mora o amor e o apego ao dinheiro. É nesse ponto aí, de não conseguir se desprender. Mas a quem conseguir fazer isso, Deus vai dar o direcionamento para poder se desenrolar financeiramente. Você precisa, eu e você, eu falo aqui, eu estou falando literalmente para o espelho, porque eu não estou olhando nenhum de vocês aí, mas eu estou me vendo aqui na tela. Eu e você, nós vamos prestar conta com a pessoa que nos favorece com as oportunidades financeiras. Mas ele faz isso não para nosso usufruto. A gente pode usar desses talentos também financeiros, mas é principalmente para honrar a Deus com o que a gente tem. Tem muita gente vivendo, não, esse negócio de ter dinheiro é pecado e etc e tal. Eu vou viver só com o básico. Ei, lindão, para tu viver só com o básico, tu não vai conseguir ajudar ninguém, abençoar ninguém. Isso é um puro egoísmo. Eu vou viver só com o básico. Para quê? Porque é só para ti. E aí? Que vantagem é que você está fazendo? Então entenda, Deus favorece que você tenha um desenrolar financeiro para poder abençoar outros. Na parábola dos talentos, ele abriu oportunidade para que um que tem mais capacidade tivesse 500.000, outro 200.000 e um terceiro 100.000. E o de 100.000 não deu conta de fazer nada. A pergunta que fica aqui para você é: você é um servo de 5 talentos, de 2 talentos ou de 1 talento? Deus pode confiar mais dinheiro em você? Eu faço a pergunta que eu já fiz em um outro momento aqui. Pensa aí como um pai. Pensa como pai ou como mãe, que a maioria de vocês são. Pensa aí como pai ou como mãe. Você teria coragem de entregar todo o ouro, toda a riqueza do mundo na tua mão? Você como pai, como dono de tudo isso? Você teria coragem de entregar para o teu filho a administração financeira da casa? Eu não tenho coragem de entregar para as minhas meninas o controle financeiro da casa. Eu acredito que muita coisa Deus não favorece para mim, porque eu ainda não tenho a maturidade suficiente. Mas o que eu peço para Ele eu quero ter sabedoria para me lidar com isso aí. Porque se eu tiver sabedoria para lidar com isso, vai ficar mais fácil para eu poder desenrolar tudo isso e poder abençoar outros também. Eu não quero só para mim não, eu quero para abençoar outros. Aí vai fazer sentido. Fez sentido aí para vocês? Thalia botou concordo, show. Se estiver fazendo sentido para vocês, você já sapeca o dedo aí no coraçãozinho. Já coloca isso aí, já sapeca o dedo no coraçãozinho, que eu vou dar 2 recados aqui para vocês. Primeiro recado: sexta-feira a gente tem um baita de um encontro, gente. Eu separei um material exclusivo para ajudar todo aquele que queira sair das dívidas em 2022. É uma masterclass com conceito e com práticas de como sair das dívidas. Só que não vai ser aqui no Instagram.
vai ser no YouTube, um link fechado. Por que no YouTube, Max? Porque eu consigo mostrar a tela, mostrar a planilha, fazer compartilhamento de tela, vai ser uma experiência muito massa, muito massa. E tem uns princípios desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu estou lendo pela terceira vez, que é muito massa. Aconteceu, assim, esse livro, só para você ter ideia, ele é um compilado de alguns folhetins que eram soltos no ano de 1920 por esse autor. Ele escrevia parábolas, escrevia histórias ligadas à realidade da Babilônia, mas ele escrevia lá nos Estados Unidos. E pegaram o compilado dessas histórias de ensinos financeiros e fizeram esse livro. 1920 é um livro que tem se provado com o tempo, olha a quantidade de ensinamentos que traz aí pra gente. E tem 7, ele conta uma história assim, um pedaço da história. A Babilônia era muito rica, passou muito dinheiro por lá, mas de repente o povo estava pobre e o rei ficou intrigado. Por que essa galera tá pobre? Não era, passou muito ouro por aqui. E o assistente dele disse assim, meu rei, ó, o dinheiro está na mão de pouca gente, porque essas poucas pessoas sabem trabalhar bem com o dinheiro. Faz muito paralelo aí com essa história que a gente viu agora, né? Quem é que vai ensinar para esse pessoal? Por acaso são os sacerdotes? Não. A gente tem que procurar homens que sejam instruídos no mundo financeiro. Então vamos atrás do homem mais rico da Babilônia, que era o Arcade. E Arcade disse, faz o seguinte, pega 100 homens, eu vou preparar esses 100 homens para que eles multipliquem na Babilônia, e passou 7 ensinamentos. E na boa, eu me considero como fruto desses 100 homens que passaram esses conhecimentos e chegaram até hoje, e eu consegui ajustar minha vida financeira, e eu quero ajudar outras pessoas também, outras famílias a ter esse ajuste da vida financeira. Então vai ser no dia